a aplicação de Botox para tratamento de enxaqueca crônica. Mas a enxaqueca crônica, ela é uma das cefaleias. E é muito importante a gente estar bem esclarecido nesse sentido, porque há muita confusão em relação aos termos. Tá? Então, deixa eu só verificar se não vai dar bobagem. Então, a população em geral confunde muito o termo cefaleia com enxaqueca ou migrânia e utiliza de maneira como se fossem sinônimos, o que nós sabemos que, obviamente, não é. Então, a enxaqueca é uma das cefaleias primárias e é muito importante o diagnóstico adequado para o sucesso do tratamento. Cada uma das cefaleias, de uma maneira geral, tem um tratamento direcionado especificamente àquela condição. E, mais especificamente, no caso de utilização do Botox para tratamento de enxaqueca crônica, isso é fundamental. Por quê? Porque já é sabido que Botox realmente ajuda muitos pacientes com enxaqueca crônica. A gente tem feito no tratamento preventivo, a gente tem feito aplicação em vários pacientes mensalmente, uns 20 ou 25 pacientes ao mês, 20 pacientes ao mês, e tem ganho bastante experiência nesse sentido. E, acompanhando o que acontece na literatura, e já é sabido, não adianta a gente injetar Botox para tratamento de outras cefaleias. Botox não ajuda migrânia ou enxaqueca, eu vou usar o termo, às vezes eu falo migrânia, às vezes eu falo enxaqueca. Não ajuda em enxaqueca episódica, a enxaqueca tem que ser crônica. Se você aplica em enxaqueca episódica, não funciona. Isso é provado. Como também não funciona em cefaleia tensional. Então, esse é um dos problemas das pessoas terem na cabeça, cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, como sendo uma coisa só a população de maneira geral. E muitos colegas que não têm um bom resultado da aplicação do Botox podem estar cometendo esse erro. E isso é importante. Então, da classificação, essa é a classificação da International Headache Society, atualizada na sua última versão beta. A enxaqueca crônica se destacou. Antigamente ela era considerada uma complicação de enxaqueca. Hoje em dia ela é considerada uma entidade distinta, nosológica distinta, e é classificada dessa maneira mundialmente. Migrânia ou enxaqueca é um termo que a gente usa para um tipo de dor de cabeça quando preencher os critérios aqui listados. Então isso é mundial, isso é padronizado mundialmente. A pessoa tem que ter tido 5 crises que preenchem esses critérios de B até E. A dor dura de 4 horas a 3 dias, e no momento da dor, claro, sem tratamento ou com tratamento mal conduzido, no momento da dor, as características preenchem pelo menos 2 dessas 4 primeiras, ou seja, uma dor unilateral, pulsátil ou latejante, de intensidade moderada a forte e que impede o indivíduo a fazer atividades físicas rotineiras, ou piora quando ele tenta fazer essas atividades rotineiras. 2 dessas 4. E também uma dessas 2 outras características acompanhando o quadro da dor. Náusea ou vômito, foto ou fonofobia. Né? Então, esses são os critérios para a gente dizer que aquela dor de cabeça tem característica migranosa. É uma dor com característica migranosa. Tem gente que tem dor com característica migranosa, preenchendo esses critérios, e tem hipertensão intracraniana porque está com tumor. Essa pessoa não tem a doença enxaqueca. Ela tem cefaleia com características enxaquecosas e a doença é um tumor. Está claro? Então isso gera muita confusão na população quando a gente está usando o termo enxaqueca para descrever o tipo daquela crise que está doendo agora, ou para descrever a enxaqueca doença. Enxaqueca é uma doença. E ela é uma doença na qual não precisa nem haver. Tem pessoas que têm enxaqueca e que não têm dor de cabeça. Existe a enxaqueca vestibular, existe enxaqueca retiniana, existe enxaqueca no qual os pacientes manifestam aura, por exemplo, aura visual, tem alteração do campo visual, etc. E não tem dor de cabeça. Tem uma aura desacompanhada da dor. E é a doença enxaqueca. Deu para entender? Então isso tudo confunde muito a população. E há um interesse econômico em confundir a população para que a população não procure atendimento adequado e continue fazendo uso abusivo de tratamento sintomático com analgésicos, que é o tal de, ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Não, vai tomando o meu remédio aí, não procura um médico. O importante é que você vá consumindo analgésico. Isso é um grande de um golpe que a gente vai ver onde vai levar. E o que é enxaqueca crônica? Enxaqueca crônica é um verdadeiro inferno.
Parece uma coisa assim, nossa, mas tem gente que tem isso? Tem. 1 a 2% da população mundial tem isso daqui. A enxaqueca é uma condição que está esparramada pelo globo de uma maneira geral, compromete 6% dos homens, de 18% a 20% das mulheres. Então, 1/5 das mulheres aqui tem enxaqueca. E enxaqueca crônica, 1 a 2% da população do planeta. Crianças no Brasil com enxaqueca crônica são mais de 400 mil crianças. Então, isso aqui, os dados epidemiológicos de enxaqueca são devastadores, são assustadores. Essa é uma condição altamente incapacitante. Essa é uma condição que precisa ser enxergada dentro do que vocês fazem, a maior parte dos colegas que estão aqui, de um conceito de reabilitação. O que a gente mira é qualidade de vida. Então é uma condição multifatorial, que exige tratamento multiprofissional, que impacta demasiadamente na qualidade de vida das pessoas, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então toda a ideia de reabilitação cai muito bem para os pacientes com enxaqueca crônica. O que é enxaqueca crônica? A pessoa tem mais do que 15 dias de dor de cabeça por mês, há mais de 3 meses, pelo menos 3, 15 ou mais, a 3 meses ou mais. E desses 15 dias, pelo menos 8 preenchem aqueles critérios que eu falei, ou seja, aqueles critérios de enxaqueca. A dor tinha características enxaquecosas em pelo menos 8 dias desses 15 do mês de pelo menos 3 meses. 1 a 2% da população mundial tem isso. É fundamental o diagnóstico preciso. Está cheio de gente que acha que sofre do fígado. Quantas vezes você tem que convencer? É quase que impossível convencer as pessoas que acham que o fígado é ruim, que a vesícula é ruim. E o problema não é o fígado faz a pessoa ter dor de cabeça. Aquilo é enxaqueca. O fígado, coitado, é um órgão maravilhoso, muito mal falado. Se ele não funcionar, você tem que transplantar. Não existe remédio para fígado e ninguém sofre do fígado. A não ser que tenha realmente uma insuficiência hepática e vai ter que transplantar o fígado. Tá certo? Então, o diagnóstico, as pessoas acham que tem sinusite. Ah, minha sinusite, está aqui sinusite. Conscientização do paciente, uso de um diário de dor de cabeça. Então, a gente pede para a pessoa, por favor, o senhor vai fazer 30, o senhor ou a senhora, geralmente é mulher, mais frequente é mulher, 30 dias de avaliação. Vai marcar o dia, a hora, quanto doeu, que remédio você tomou, quantos foram, qual foi o resultado do remédio. Por que você acha que você teve dor naquele dia? Qual foi o fator desencadeante? Vê bem isso direitinho e em 30 dias eu te trato. Isso seria o ideal. Às vezes você faz isso e perde o paciente. Muitas vezes você já tem que de cara já sair tratando porque o paciente não vai aguentar esperar 30 dias. Enfim, e quando você fala para a pessoa que ela não pode abusar de analgésico, a pessoa já se assusta. Mas como é que eu vou fazer se eu não posso tomar remédio? Eu tenho dor, não posso tomar remédio? No fundo é. Mas você tem que ter estratégias para isso. Às vezes tem um tratamento chamado tratamento de transição, para você conseguir cortar aquele estado que a pessoa está. Você precisa fazer 1 ou 2 semanas de corticoterapia, ou usar remédios como Depaquene, para cortar, fazer um tratamento de transição, evitar o abuso, evitar a abstinência dos sintomáticos. Esses pacientes são altamente sofredores. Olha só, toda vez que a gente fala de dor de cabeça, as pessoas pensam, é porque é muito estressado. Quais são os fatores que fazem com que uma pessoa que tem uma enxaqueca episódica venha a ter uma enxaqueca crônica? Estresse. Sim, se tem 2 enxaquecosos, um calminho, um estressadão. O estressado tem 2 vezes mais chance de vir a ter enxaqueca crônica, passar a ter mais que 15 dias de dor por mês. Mas fator menos impactante, pouca capacidade para suportar a dor, já vai chegando perto de 3 vezes. Quem toma mais do que 2 remédios para tratar a crise de dor de cabeça, já está quase em 3 vezes. É mais importante isso como fator preditor de cronificação de dor de cabeça, o abuso de medicamento, do que se a pessoa é estressada ou não. Quem tem dor nas costas, e a nossa população de pacientes com enxaqueca crônica, se você perguntar dói as costas, o que fala não, você olha até assustado. Lombalgia, cervicalgia, é uma comorbidade quase que em 100% deles. E quem tem, já vai chegando quase a 4 vezes. Isso são dados isolados. Né? Então você tem 2 enxaquecosos. Quem tem dor crônica nas costas tem 4 vezes mais chance de vir a ter enxaqueca crônica.
não importa se ele é estressado ou não. Lógico, se ele tiver dor crônica e for estressado, ele começa a entrar naquela reta do já, tá? Então, ingestão frequente de medicamentos. Quem toma mais do que 10 dias. Alguém aqui toma mais do que 10 dias de analgésico por mês? Pode ficar à vontade de levantar a mão. Uma. Quem está envergonhado? Está envergonhada? Duas. Quem mais está envergonhado, envergonhada? Tem gente muito envergonhada que não confessou. Porque é muito comum. Quem toma mais do que 10 dias de analgésico por mês para tratar dor de cabeça, já vai chegar perto de 5 vezes mais chance de cronificar. O que isso quer dizer? Que o abuso de analgésico cronifica dor de cabeça. Isso é um segredo, assim, ninguém sabe disso. Faz 30 anos que todo mundo sabe disso, mas a nossa voz, comparada com a voz do peso da mídia, adivinha quem ganha? Nós ou o Doril? Nós ou a Chamaneusa? Então o pessoal vai se entupir de analgésico, cada vez vai ter mais dor de cabeça, para cada vez mais comprar Neosaldina, Doril, etc. Se fosse verdade, que chamou Doril, a dor sumiu, fosse verdade, você comprava uma cartela de Doril e você estava bem. É tão óbvio que isso não é verdade que a gente tem que avisar as pessoas do óbvio. Olha só esse slide. Olha como é reabilitação. Um dia de uma crise de enxaqueca severa, que a pessoa está com fotofobia, fonofobia, vomitando, não consegue olhar nem para a própria alma, se equivale à incapacitação desse um dia, se equivale à mesma incapacitação de um psicótico, de um demente ou de um tetraplégico. Então, quem estiver tendo uma crise de enxaqueca braba, está tão incapacitado quanto um tetraplégico. É mais incapacitante do que outras condições que parecem, a princípio, piores. Então, a qualidade de vida dessas pessoas, claro que não tem uma crise de migrânia severa, não tem 15 dias de migrânia severa todo mês, mas tem 3 ou 4, ou 5, ou 12, todo mês. Há quanto tempo? Há 20 anos. Então, o impacto na qualidade de vida, eu acho que eu nem coloquei muitos lá, acho que nem pus, porque é tão evidente que assim, o número de evidências, os estudos, são inacreditavelmente altos. Tá? E a gente, então, se predispõe a tratar. Então, vamos tratar quem tem enxaqueca crônica. A maioria dos pacientes que têm enxaqueca crônica não chegam a um médico para tratar. Aqueles poucos, a minoria chega a um médico e fala, eu vim para tratar dor de cabeça, se ele não tiver um médico bem adequado, o ginecologista faz muito isso. E quem quiser testar o próprio ginecologista, na próxima consulta, testa. E aí, então, como é que você vai? Estou tendo dor de cabeça. É mesmo. Aí o corrimento, como é que está? Nem ouve. A maioria dos pacientes não é adequadamente encaminhada para o tratamento. Isso, não tem enxaqueca? Eu também tenho, não tem cura não. O que você toma? E faz papel de comadre para paciente, geralmente mulher. Então, esses pacientes são negligenciados, tá? Não chegam ao médico adequadamente para tratar. Se você conseguir sentar na frente da pessoa e fazer todo um processo de educação dessa pessoa, tal qual a Heloísa estava falando, olha, precisa falar com o paciente, precisa falar com a família, precisa explicar o que vai fazer. Se você não conscientizar o paciente, você não trata o paciente. Por quê? Você tem propostas boas para fazer e você tem algumas que eles não querem ouvir, a maioria não quer ouvir. Então, muito do tratamento vem do chaveco. Se você é bom de chaveco com o paciente, você trata ele. Se você não for, você não trata. Não você e nem ninguém. Tem paciente intratável. Tem paciente que é causa perdida. É uma tristeza de ver. O paciente apoia o paciente. Manejo de expectativa. Quanto da reabilitação é manejar a expectativa não realista. Você vai aplicar botox numa criança espástica e na cabeça da mãe ela está sonhando com a criança correndo por um jardim. Quanto da reabilitação é manejo de expectativa não realista. Quanto de paciente os profissionais da área de saúde perdem aqui de não falar um minuto, pera, mas é o seguinte, nós vamos tratar, o senhor vai melhorar, o senhor vai ver, vai ser legal, vai levar 6 meses. As pessoas querem ouvir o quê? Tomou Doril, a dor sumiu. Então, a grande estratégia do marketing é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, que vai, né, o peixe quer comer a minhoca, não importa que tem um anzol ali.
Então, assim, a estratégia do marketing é falar o que o paciente quer ouvir. E a gente faz o papel do chato. Isso aí não funciona. Isso te piora. E aí a gente vai ter que falar um monte de coisa que eles não querem ouvir. Então, tem que manejar isso aqui muito bem. A gente vai ter que falar com o paciente o seguinte: olha, você vai ter que mudar o estilo de vida. Quem está com dor de cabeça não quer ir ao neurologista para ouvir: você precisa emagrecer. Até se ofende se você falar: olha, enquanto você não emagrecer, a dor não vai embora. Que tal ouvir um nutricionista? Quem quer ir no neurologista e sair dali com encaminhamento para o nutricionista por causa da dor de cabeça? Ninguém. Quem quer ouvir: ó, você precisa fazer mais atividade física? Vem no médico ouvir isso? Tá certo? Quem quer ouvir? Você precisa dormir direito. Mas como dormir direito? Eu estudo, eu trabalho, eu chego em casa. Quando eu vou dormir à meia-noite e meia, eu acordo às 5. Essa pessoa tem uma privação de sono crônica, e você, bom, então vamos tratar. Vai tratar nada. Para essa pessoa não dormir, você não vai tratar ninguém. Então, modificação de estilo de vida, se você não propuser e não for, então vamos lá, isso aqui é um projeto, vamos começar com o que é possível. Está comendo errado, tem que comer 5 vezes por dia. Não, mas não dá, meu trabalho. Não, bota uma barrinha ali, bota uma maçã. Vamos fazer isso bacana, você vai emagrecer também. Eu vou te dar um remédio que ajuda a emagrecer. Ah, aí ela topa. E aí você vai no chaveco, vai trazendo peixe. Senão, você não pega esse paciente. Eles não te dão meia chance a mais do que isso. Até você falar: então vamos falar de remédio. Tá certo? Então, se o médico propuser Botox. Ah, você veio aqui, tem enxaqueca. Olha, tem um tratamento muito bom, senhor, é Botox. É mesmo. Ele já está criando a expectativa não realista. Criou a expectativa não realista, perdeu o paciente. Porque o paciente vai só aplicar Botox e passivamente ele se entrega ao tratamento. Quanto é isso da reabilitação, né? Ele vem, se entrega a você e fala: resolve o meu problema. Não. Você vai resolver o teu problema, eu vou te ajudar. Não é o que eles querem ouvir. Então, tratar esses pacientes é muito parecido com tratar qualquer paciente com dor crônica, qualquer paciente com paraparesia espástica, com hemiparesia, com o que vocês quiserem associar. Ok? Então, é tratamento global. Não parece? Estou falando aqui, está escrito enxaqueca, mas se tivesse escrito hemiplégicos, paraplégicos, paralisia cerebral, é a mesma coisa. É uma abordando 20 horas de dor ao mês, em vez de 20 vezes 12,5, sei lá. Melhorou muito a qualidade de vida. A dor fica mais fraca. Esse é o começo do tratamento. Mas se você não vendeu isso direito, o paciente esperava, tomou dor e a dor sumiu e ele nunca mais volta. Tá? Então, paciente certo, diagnóstico certo, abordagem correta e abordagem multifatorial. Isso vai dar certo. É o que a gente tem feito lá na clínica, em parceria. Tratamento não farmacológico. Eu mostro isso aqui para os pacientes. Eles olham. Os que não fumam ficam felizes. Ah, eu não fumo. Eu não fumo, que bom. Mas o comportamento saudável, todo mundo olha assim de estranho. Redução do uso excessivo de medicação. Quantos pacientes ficarem tomando? Não, eu já tomo logo 3 neossaldinas. Se não der, eu já venho com 2 Dorflex. Esse paciente não tem cura. O paciente tem que falar: meu amigo, isso não vai dar certo. Padrão é tudo que eu estou falando aqui para vocês. Especificamente, o que diz mais respeito ao pessoal da reabilitação é a tal da cefaleia cervicogênica. Então, esses pacientes, a gente tem que tratar obesidade, a gente tem que tratar se ronca, tem que tratar apertamento dos dentes e bruxismo, que entra dentro da questão da dor pericraniana, tem que tratar a cervicalgia. Quase todos os pacientes que passam comigo saem com uma prescrição de fisioterapia do meu consultório. Às vezes a gente faz um bloqueio de trajeto de nervo occipital maior e menor, o paciente na hora melhor, nossa, acabou minha dor. Tá vendo? Então vamos fazer uma fisioterapia? Aí ele topa. Então vamos. Então é o seguinte, mas cuidado, tem fisioterapia e tem fisioterapia. Nós vamos fazer uma fisioterapia analgésica primeiro, depois está vendo que você está encurtado, leva na frente do espelho, mostra a postura, mostra a rotação do ombro, mostra a mão na frente da coxa, aperta, está vendo sua dor miofacial, nós temos que tratar a dor miofacial. Então, enxaqueca cruza com dor miofacial, com cefaleia cervicogênica, com cefaleia tensional. Tem paciente que tem enxaqueca e cefaleia tensional. Certo?
E a cefaleia tensional, a dor miofacial, pode servir como gatilho da enxaqueca. Então, ou você trata tudo, ou não vai ter um sucesso no tratamento. Tá? Enfim, psicoterapia, tem paciente que precisa, não quer, tem paciente que depois se conscientiza, varia. O tratamento, obviamente, é individualizado. O tratamento de transição é o que eu estava falando. O paciente tem tanta dor, ele abusa tanto de sintomático, que a gente precisa descontinuar o que ele está fazendo, tratar a cefaleia rebote, que ele vem quando você manda ele parar de analgésico. A gente usa alguns outros antimingranosos, trata abstinência, os pacientes fazem abstinência do analgésico. Às vezes tem que internar, não é incomum você internar o paciente e usar neuroléptico. Tem paciente que precisa dormir 2, 3 dias para você conseguir tirar ele desse quadro. São pacientes que, quando a gente faz as aplicações, além das aplicações, esses pacientes têm um acompanhamento regular com o mero e tem toda uma estratégia de tratamento medicamentoso conjunto à aplicação. Por quê? Se esse paciente aqui tiver depressão, não importa, você pode tratar botox, você pode fazer o que quiser. Enquanto você não tratar a depressão, não melhora a dor de cabeça. E a ansiedade, a mesma coisa. Então, se você não tratar todas as comorbidades conjuntamente com a proposta do botox, a chance de êxito é bem menor. Claro, então, se os pacientes precisam dormir bem, às vezes você tem que internar. Eles tomam neuroléptico na veia 3 dias, chapado, para você conseguir tirar dessa loucura que eles entraram. Eles vão 4 ou 5 vezes por mês no pronto-socorro, fica 1, 2 dias internado, fica 1, 2 dias no pronto-socorro. Só 40% dos pacientes com enxaqueca crônica tem carteira de trabalho assinada. 40%. O resto não consegue. Você precisa faltar uma vez por mês, todo mês no seu trabalho. Passou 1 ano, você ganha um muito obrigado e até já, uma vez por mês. Então, a maior parte deles não trabalha com carteira assinada, não dá. E a gente vai usar, então, o tratamento preventivo. Você está de frente dessa pessoa agora, eu vou começar a falar, estou fazendo tudo isso ao mesmo tempo, transição, tratando comorbidade, fisioterapia, discute com o dentista, discute com a ginecologista, a dor é muito relacionada à tensão pré-menstrual. E se você não menstruar, se você colocar um DIU de Mirena, e se você trocar um anticoncepcional, se você parar o anticoncepcional, e se você começar um anticoncepcional. Então, tratar esses pacientes dá um trabalho danado. É igual que é malandro, que quer injetar o botox. Tá certo? Suas propostas ficam difíceis de serem aceitas à primeira mão pelos pacientes. Esses pacientes têm muito baixa adesão a terapias orais profiláticas. O que é isso? Os remédios que nós temos hoje, os comprimidos preventivos, eles são antidepressivos, antiepiléticos, antipsicóticos, antihipertensivos. Todos têm efeitos positivos e efeitos negativos. Se você der sorte de conseguir tratar e não ter efeito adverso das medicações, você tem uma boa chance de tratar esses pacientes. Porque o índice de abandono do tratamento, por causa de eventos adversos dos medicamentos, é altíssimo. Boa parte dos remédios que são muito bons, que dão sono, a pessoa tem insônia e tem dor de cabeça. Você fala, ah, que bom. Boa parte desses remédios, por exemplo, antidepressivos, engordam. Parece brincadeira, mas um dos principais problemas da gente tratar os pacientes com comprimidos é que a maioria deles engorda. Ou você fala para o paciente, ela não toma, ou você não fala, ela engorda e você depois não pode falar e um dia ela vai descobrir e vai te matar. Você quando fala e ela não toma é uma coisa, quando você fala ela já diz, não vou tomar. Então tá, então eu vou te dar um outro. Poucos são os que têm um efeito inverso, topiramato é um deles. Então vem uma moça, a maior parte é moça. Vem uma moça com enxaqueca crônica, vamos tentar topiramato? Ah, legal. O topiramato, se der certo é uma maravilha. Ela dorme bem, emagrece uns 2 ou 3 quilos sem perceber, tranquilinha, fica mais calma e fica sem dor de cabeça, você é Deus. Existem pacientes assim, mas não é a maioria. A minoria é esses. A maioria não consegue tomar. Formiga a mão, formiga o pé, fica meio lenta, fala, nossa, o que aconteceu? Eu não consigo montar a bolsa para sair de casa. Teve paciente que já ligou e falou assim, doutor, você vai ter que me atestar o dia de hoje. Por quê? Porque eu estou parada na rampa do meu prédio e eu não sei se eu viro para a esquerda ou para a direita, eu não sei o caminho do trabalho. A pessoa tem alteração cognitiva
muito importantes contra o Piramal, por exemplo. Você não pode dar um remédio disso para quase ninguém, certo? Então, o que você faz? Botox é impressionante, porque a primeira indicação de Botox, vocês sabem qual foi? Foi estrabismo. Se injetavam uma gota de Botox no músculo da musculatura ocular extrínseca para paralisar aquele músculo e melhorar o estrabismo. Começou com estrabismo, evoluiu para distonias, blefaroespasmo, aplicou blefaroespasmo, perdeu a ruga, ganhou estética e ganhou o planeta. E hoje Botox é um troço que quase todo mundo conhece, pela estética. Mas vocês sabem muito bem do uso, já ouvimos isso, enfim, não preciso falar para vocês o que é Botox em espasticidade, em distonia. Tá? Isso começou há 30 anos atrás. Perceber que Botox melhorava a dor há 30 anos. Tenho colegas que utilizam Botox para tratar cefaleia há mais de 15 no Brasil. Há 4 anos é que isso ficou mais claro, o grupo de pacientes que respondem bem, que é o grupo de pacientes com enxaqueca crônica. Mas 30 anos depois, olha, aqui são usos não aprovados, tá? Off-label. As pessoas injetam Botox só para dor, tá? Estou falando de dor. Eu nem pus os slides do que não era dor. Que tipo de dor? Uso de Botox em dores neuropáticas. Neuralgia pós-herpética. Muito bom. Neuralgia do trigêmeo. Ninguém sabe bem porquê, e no Congresso Brasileiro de Cefaleia, que foi em Curitiba há 15 dias atrás, se discutiu muito sobre isso. Ninguém sabe porquê, não se fala de uso de Botox em neuralgia do trigêmeo, que é uma maravilha. Em vez de você ficar dando um monte de comprimido que o paciente fica todo entorpecido, em vez de você fazer processo cirúrgico, você aplica Botox, os pacientes melhoram demais. O nível de evidência disso é excelente. Provavelmente vai ser uma das próximas indicações aprovadas. Melhora muito. E assim por diante, gente. Tá? Dor complexo regional, dor de neuropatia diabética, trauma de nervo, mielopatias, alodinia, o membro fantasma, túnel do carpo, meralgia parestésica, dores genoturinantes. Os urologistas injetam em assoalho pélvico, injetam em vulva, em próstata, para dor. Não estou falando de outras indicações. Não estou falando de hipertrofia, de overreactive bladder, né? Bexiga hiperativa, que se usa nas pessoas espásticas, nas pessoas com trauma medular, nos pacientes com esclerose múltipla, para evitar incontinência urinária. Estou falando de dor. Tá? Então, o uso em dor, claramente, dor osteoarticular. Então, dor muscular, dor miofacial, muitas vezes, quando a gente faz o protocolo de aplicação para enxaqueca crônica, a gente acaba injetando também em dor muscular. Muitas vezes eu associo o protocolo utilizado para enxaqueca crônica para o protocolo utilizado em bruxismo e apertamento de dentes. Os pacientes adoram, melhoram muito, desaparece. A indicação de bruxismo é outra que está na cara do gol. Tem muito dentista fazendo, tem muito neuro fazendo, pessoas especialistas em dor fazendo. É fácil fazer, ajuda muito. E quando você tem essas duas condições em comorbidade, a indicação de Botox fica uma maravilha, porque você faz o protocolo de enxaqueca e completa o protocolo de bruxismo com 2 picadinhas a mais de cada lado. Então, todas as síndromes dolorosas relacionadas com trabalhos mostrando que você pode usar Botox. Claro, isso é uso off-label, mas se usa muito. Eu tinha colocado aqui um vídeo de ação, de como é que Botox age na migrânia crônica. Por causa do tempo que a gente tem, por causa desse assunto ser extremamente complexo, eu não sei se vale a pena a gente ficar falando disso, tá? Do mecanismo de ação. Isso aí dá pelo menos 40 minutos de discussão. Por que você injeta Botox? Na periferia, você está injetando no subcutâneo, no músculo. Como que isso pode interferir com uma doença que é claramente relacionada ao sistema nervoso central? Por que você injeta na base da pele e a pessoa melhora a dor de cabeça, que tem a ver com mecanismos do sistema nervoso central? Que existe uma relação do sistema nervoso central com o periférico e existe uma hipersensibilidade periférica que você bloqueia com o uso do Botox. Essa hipersensibilidade periférica vai diminuir, quando você bloqueia, diminui os estímulos para o sistema nervoso central. Essa hipersensibilidade periférica não existe em cefaleia episódica, quer seja enxaqueca, quer seja tensional.
Então não adianta você bloquear periférico, porque esse é um mecanismo que não se relaciona à dor desse paciente. Tá claro? É por isso que só funciona enxaqueca crônica. E aí veio esse estudo, então é o maior estudo. Aí, então, em 2010, saíram publicados 1.384 pacientes, foram randomizados, eles fizeram aqui o diário da cefaleia. O diário era todo dia, tinha que ligar todo dia, fazer aquelas respostas que vai apertando o botãozinho. Teve dor hoje, sim ou não, tal, e vai responder. Foram 5 aplicações de Botox a cada 3 semanas. Ia repetindo. Na terceira aplicação, abriu o estudo, ficou só na fase aberta, não tinha mais ninguém recebendo placebo. Aqui está escrito placebo. Então, a partir daqui foi só Botox. Tá? Então, foi um estudo, 5 aplicações, sempre a cada 3 meses. Não pode ser um período menor do que 3 meses de intervalo. E o estudo comprovou a eficácia em quase todos os parâmetros. Diminuiu dias de dor, diminuiu dias de que essa dor era enxaqueca, diminuiu dias de dor muito forte, diminuiu o número de horas de dor. Os pacientes melhoraram nessas escalas de comprometimento funcional. Frequência dos episódios de dor. Uma coisa é o dia de dor. No mesmo dia você pode ter 2 episódios de dor. Então todos esses eram parâmetros que tiveram resultado satisfatório comparativamente ao placebo. Nesse estudo, a diferença em relação ao placebo não foi tão grande. Né? E uma das explicações que a gente tem em relação a isso é que você está tratando só um fator. Quantos desses pacientes aqui abusavam de medicamento? 50%. Então, eles não foram excluídos e nem foram orientados a pararem com abuso de analgésico. Então, na vida real, o nosso resultado é muito melhor do que o que está impresso num paper de aprovação de droga. Por quê? Porque você fala para parar o abuso, porque você trata a dor crônica nas costas, etc, etc, etc. Você trata a ansiedade, a depressão, o sono, etc. E o resultado, então, de um tratamento global é excelente. E efeito adverso? A indicação de Botox não trouxe nenhuma surpresa. Quais são os problemas de você injetar Botox numa pessoa? Qual é o evento adverso mais importante de aplicar Botox? Que mal ele faz? Claro, muitas vezes, a Luísa falou, olha, foi mal indicado, o paciente tinha ortostatismo, aplicou e foi de joelho no chão, tá certo? Tá bom, foi mal aplicado, foi mal utilizado. Mas causou o quê? Qual foi a sequela? Qual foi o efeito colateral? O Botox só tem efeito local, ele não tem efeito sistêmico. O Botox não engorda, não emagrece, não dá sono, não tira sono. Não é ruim para o fígado, não é ruim para o rim, não é ruim para o coração. Ele vai agir onde você... Uma droga muito segura. Muito segura. E, olha só, o que os pacientes contaram? Tem mais do que 2% de aplicação. Dor no pescoço. Fraqueza muscular, foi sensação de fraqueza muscular. Ninguém ficou com o pescoço pendente por causa da aplicação enxaqueca. Foi só uma sensação de fraqueza, que é muito mais, provavelmente, uma variação de propriocepção. Os pacientes sentem que a cabeça está diferente. Você fala, minha cabeça está meio fraca, estou com fraqueza. Objetivamente, se você examinar a força muscular, você não vê fraqueza nenhuma. Ptose palpebral, isso é erro de injeção. Quem não sabe aplicar, tem chance de desenvolver ptose palpebral, porque pegou o músculo elevador da pálpebra e teve ptose palpebral. O resto é dor. Dor musculoesquelética, dor no lugar da aplicação, cefaleia. Você faz a aplicação e desencadeia, naquele dia, uma crise de enxaqueca na pessoa. Tá claro? Dor muscular. Como que Botox pode dar rigidez musculoesquelética? Isso aqui é evento que tem que citar, né? Tem que citar, é impossível. Tá? Bom, acho que eu não vou mais ficar falando de evento adverso, não. Deixa eu mostrar já para vocês. Isso foi em 2010. Depois, em 2012, a gente fez parte de um consenso que estabeleceu quais eram as diretrizes para você tratar migrânia crônica. Isso foi um consenso latino-americano, o primeiro consenso mundial a ser publicado, foi em 2012, bem legal. Foi publicado numa revista com repercussão internacional. E ao longo dos anos, os países, então, num pós-marketing, foram testando. Será que aquilo que a Alevian falou é verdade? Vamos ver. A Alemanha, em 2012, comprovou, segundo o estudo alemão,
concordou com o protocolo Preempt que eu vou apresentar para vocês. No Reino Unido, estavam muito orgulhosos de apresentar um número muito alto de pacientes que tinha sido submetido e aprovaram o uso, e lá no Reino Unido a medicina é social, e aprovaram que isso fosse incluído como um dos tratamentos para serem pagos pelo governo, e foi aprovado no Reino Unido também em 2013 ainda, nos Estados Unidos, num estudo também pós-marketing, comprovou o protocolo que eu vou apresentar para vocês. 2014 na Espanha, 2014 na Europa como um todo. 2015 as pessoas começaram a fazer já estudos, já ninguém mais está preocupado se funciona ou não, ninguém mais questiona se isso é válido ou não. Começou a se procurar estudos de longo prazo, tá? Quer dizer, funciona, mas funciona a longo termo, né? Funciona a longo prazo? E já há estudos comprovando que você aplica, isso tem função a longo prazo. Isso já é 2015, mas foi publicado agora, saiu no Congresso Americano, da Academia Americana, que foi em abril. Real world, né? Quer dizer, qual é o impacto no mundo real? Não quero saber paper, quero fazer um paper de mundo real. Quanto melhorou, melhora ou não melhora? Diminuiu o número de visitas ao pronto-socorro, melhorou a qualidade de vida dos pacientes? Melhorou. Então, são vários os estudos feitos de 2011 para cá. Paradigma de injeção. O que a gente aplica? É das aplicações mais fáceis de toxina botulínica para alguém fazer. Espasticidade, eu fiz treinamento lá no Instituto Luci Montoro, fiquei 8 meses treinando lá, apliquei um monte de paciente, até perceber que espasticidade não é para um neurologista conduzir. Porque uma coisa é você saber aplicar, saber avaliar, mas em que momento você usa, e saber se vai prescrever órtese ou não, não é coisa para um neurologista prescrever. Não é para alguém, neurologista, conduzir, isso é para um fisiatra, alguém tem essa experiência, que eu não tenho. Então, desisti de fazer aplicação de espasticidade, não acho que eu morando em São Paulo e tendo a minha qualificação e a minha cara, não vou ficar dando a cara a bater para fazer espasticidade. Tá? Que é uma coisa que vocês sabem muito bem, todas as repercussões, em que momento se usa, quando não usa, eu não sei. Eu fui lá, aprendi a aplicar e percebi que isso não vale nada. Só saber injetar a agulha ali e jogar botox, você aprende. O problema é o resto, né? É a profissão de vocês, do fisiatra, que eu não vou aprender em meses. Isso é uma outra profissão. Tá claro? Mas aqui não, aqui é fácil, porque o protocolo é fixo. Então, a gente coloca o paciente lá no consultório mesmo, o paciente sentadinho, encosta a cabeça na parede, começa a aplicação pelos pontos aqui A, que são os pontos dos músculos acima do músculo corrugador. O primeiro ponto tem relação com esse ângulo interno aqui das pálpebras. O primeiro ponto está aqui, ó. O segundo ponto está aqui, no mesmo nível, né? Então aqui sobe o outro ponto. São os corrugadores. 5 unidades em cada pontinho. No meio, na mesma linha, o próceros ou procérus. Você faz essa primeira linha aqui. Sobe e já vai aplicar o frontal. No frontal são 4 pontos. Em relação a esse ponto, você sobe e faz outro. Em relação à pupila, você sobe na mesma linha, você faz outro. Então você vai fazer uma linha de 4, uma linha de 3 nesses pontos marcados na região frontal. Os pacientes se incomodam um pouco, tal, por causa da picadinha, e o resto da aplicação realmente é bastante sossegado. São 4 pontos na região temporal, acompanhando aqui. Esse ponto não está lá muito bem desenhado, ele tinha que estar aqui, ó, na pontinha desse D. Em relação ao tragus, né? Ao tragus aqui da orelha, você sobe 1 centímetro e 2, vem 1 centímetro para frente, e aqui seria o primeiro ponto. Ó. Tá? Desse ponto você marca o de cima, faz o segundo, faz um desenho de um triângulo aqui na frente, é o terceiro, e na mesma linha desse ponto, na linha média da orelha, faz o quarto. Está feito. Você tem a chance ainda de fazer mais pontos extras se o paciente falar, doutor, aí é que a minha dor é um negócio horroroso. Você tem pontos extras, opcionais, adicionais que podem ser feitos. Usar uma aplicação muito sossegada. Tá? Faz dos dois lados, obviamente. Aí você vai para a região occipital. Né? Você vai palpar a protuberância occipital externa, que é aquele ponto, o relevo mais alto nessa região. Vai subir um pouquinho, vai afastar da linha média e vai desenhar 2 triângulos, ó, de cada lado, né? Um de cada lado. Aplicou 6 pontos, sempre 5 unidades por ponto, pontos fixos.
resolve. Tem também a possibilidade de se aplicar mais. O paciente fala, nossa, aí é que a minha dor bomba mesmo. Ok? E aí, você vai chegando para o final da aplicação, na região bem onde insere o trapézio na borda da nuca, dos dois lados, passa aqui embaixo o nervo occipital maior. Bem em cima da região do trajeto do occipital maior, são os dois pontos. Você desce um pouquinho e vem fazer os pontos que vão ficar em cima, ao ramo do terceiro raiz cervical. Então, o occipital maior passa por aqui e ascende, o occipital maior passa por aqui e ascende, o ramo da terceira raiz cervical passa por aqui e ascende, mais perto da linha média. Então, a gente, em cima deles, faz esses pontos. Sempre 5 unidades por ponto. E termina fazendo a aplicação também no trapézio. A agulha que a gente usa é a agulha de insulina. Com certeza, ela não chega no trapézio nessa região. Está fazendo injeção subcutânea. Tá? Você não está mirando o músculo. O resultado de Botox antinociceptivo não é associado ao relaxamento da musculatura. Novamente, não façam associação. Se o paciente tem problema muscular, eu vou aplicar Botox, eu vou mandar aplicar, porque vai melhorar a dor, porque você nem está mirando o relaxamento muscular. Todo o mecanismo de Botox em relação à dor não se relaciona ao relaxamento da musculatura. Você vai inibir a liberação de neurotransmissores nociceptivos. Botox não sabe o que é acetilcolina. Botox bloqueia a liberação de qualquer neurotransmissor, incluso neurotransmissores relacionados com a dor. Está claro? E é assim que a gente faz a aplicação, manda os pacientes depois de 3 meses. Esses pacientes costumam ter um resultado brilhante quando tratados dessa maneira global, como eu estou mencionando para vocês. E a gente repete, os pacientes voltam falando, nossa, melhorou 60%, 70%. Por quê? Aí abre o diário, te mostra. Na segunda aplicação, eles voltam falando, doutor, desde a última aplicação eu não tive dor. Gente que tinha dor mais de 20 dias por mês, há não sei quantos anos. É um negócio que eles ficam emocionados. Às vezes você consegue mudar a vida das pessoas. As pessoas entram nesse processo de reabilitação, a vida estava um caco. A dor já tinha colocado a pessoa num cantinho lá, congelada no cantinho da sala, essa pessoa se redescobre, começa a fazer atividade física, começa a se cuidar, começa a falar da vida, sai de um quadro depressivo. Todo mundo sabe que depressão gera dor, mas todos vocês sabem, trabalham com esses pacientes, que a dor gera depressão. Então, à medida que você tira o paciente disso, a realização é muito grande e é um procedimento muito bem indicado para o paciente certo, com bons resultados. Mas para isso, tem que estar ali bem conduzido e basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês nesse assunto.